Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre o primeiro livro da série Desventuras em Série, que é O Mau Começo. A série foi escrita pelo Lemon Snicket, que é um pseudônimo do Daniel Handler. Eu já li um livro do autor há algum tempo, eu li o Por Isso a Gente Acabou, e na época eu gostei bastante. Eu cheguei a escrever sobre ele lá no blog, então vou deixar o link aqui na descrição, caso alguém queira ler e saber um pouco mais sobre esse outro livro do autor. Mau Começo foi publicado em 1999 e existe aí uma curiosidade sobre o porquê de o autor ter começado a escrever essa série. Em uma entrevista, o Daniel Handler conta que ele estava procurando uma editora que publicasse um romance adulto que ele tinha escrito. Aí uma das editoras que ele entrou em contato respondeu dizendo que não tinha interesse em publicar aquele romance adulto dele, mas que tinha interesse que ele escrevesse um livro infanto-juvenil para que eles publicassem. Que ele escrevesse um livro que ele gostaria de ter lido quando ele era criança. A princípio ele disse que ficou se perguntando se isso era uma boa ideia, se não era uma boa ideia, mas ele resolveu tentar. E foi assim que nasceram os 13 livros da série Desventuras em Série. No livro a gente conhece os irmãos Baudelaire, que são Violet, Klaus e Sunny, e o autor destaca em cada um desses personagens algumas características que vão ser importantes no desenrolar da história. A Violet tem 14 anos e ela é muito criativa, ela tá sempre inventando alguma coisa e fazendo uns planos assim meio loucos. O Klaus, ele tem 12 anos e ele gosta muito de ler, então ele tá sempre com o livro por perto e ele gosta de ler sobre qualquer assunto. E a Sunny, que é o bebê, a mais novinha, ela ainda não fala, ela é um bebê de colo e ela só faz alguns ruídos, assim, o que é engraçado dentro da história. Os barulhinhos que a Sunny faz. A forma como ela se expressa, né, que a gente ainda não entende. E ela gosta de morder coisas e pessoas também, às vezes. No início da história acontece um incêndio na casa dos Baudelaire, deixa a casa completamente destruída e os pais deles morrem. Os filhos, os 3 irmãos, sobrevivem porque eles não estavam em casa no momento do incêndio. E a história já começa assim, bem leve, né? Inclusive, um ponto interessante dessa história é que o narrador fica o tempo todo querendo te convencer a não ler o livro. O narrador sempre aparece dizendo: esse livro é muito triste, esses irmãos só sofrem, é uma jornada de dor e sofrimento, vai ler outra coisa, vai ler algo mais feliz, vai ler algo que te deixe bem. Isso me lembrou, inclusive, a cena inicial do filme 500 Dias com Ela, que logo no início aparece. Essa não é uma história de amor. E ainda assim, você assiste e fica torcendo pelo casal. E acontece o mesmo com o livro. Porque mesmo o narrador dizendo o tempo todo que isso aqui não é uma história feliz, que as coisas não vão dar certo, quando acontecia uma coisa legal para os irmãos, eu ficava, finalmente, uma coisa boa, agora eles vão ser felizes e tudo vai dar certo. Que iludida que eu sou, né? Trouxa. Por que não? Acontecia uma coisa boa, depois é só tragédia, tragédia, tragédia e tristeza. Então o narrador tá sendo honesto com você quando ele tá falando que isso aqui é triste. Se você acha que você é azarado, lê isso aqui, que você vai se sentir feliz, vai falar: não, realmente, eu não sou tão azarada assim. Perto dos irmãos Baudelaire, somos todos sortudos. Então, depois desse incêndio que deixou esses 3 irmãos órfãos, eles precisam de um tutor, eles precisam de um representante legal. E com isso eles acabam indo morar com o Conde Olaf, que é o parente mais próximo geograficamente falando. Aí começa essa jornada de dor e sofrimento desses meninos, porque o Conde Olaf trata essas crianças muito mal mesmo. Ele não faz, assim, um pingo de esforço para ser um pouco simpático. Ele é terrível com os meninos, terrível. E ele só aceita ser o tutor dos órfãos, por quê? Porque ele está interessado em se apossar da fortuna, da herança dos irmãos. Uma coisa a respeito do Conde Olaf é que eu queria entender mais o personagem. Por que ele é tão horrível assim com essas crianças?
simplesmente porque sim. Eu gosto de entender mais os personagens, de conhecê-los melhor, e eu não gosto muito de vilões que estão ali na história simplesmente para representar todo o mal que existe ali dentro daquela história. Geralmente não consigo gostar muito de vilões que você vê que foi colocado na história simplesmente para ter um personagem mau e para fazer os outros sofrerem. Eu quero saber, Conde Olaf, me conta, por favor. Por que você é assim? Eu espero que isso seja melhor desenvolvido nos outros livros, que a gente entenda melhor as motivações e a personalidade do Conde Olaf, que ele é um personagem muito legal, mas senti falta de entendê-lo melhor. Bom, e nesse primeiro livro é basicamente isso, os 3 irmãos sofrendo muito nas mãos do Conde Olaf. Uma das coisas mais sensacionais desse livro pra mim é, com certeza, o narrador. Ele é irônico, ele faz umas piadinhas assim no decorrer da história, ele tem um sarcasmo assim na dose certa, é muito sensacional. Esse fato mesmo, né, que eu já citei anteriormente, que é o narrador ficar o tempo todo tentando te convencer a não ler o livro, e isso só aguça mais a sua curiosidade. E às vezes também, no meio da história, um personagem utiliza uma expressão, aí vem o narrador explicando aquela expressão de um jeito engraçado. Gente, o narrador é sensacional. E um outro ponto interessante da história são as referências sutis que o autor coloca aqui. Por exemplo, tem um bendito de um olho que aparece bastante aqui nesse livro, e eu fiquei pensando, o que é isso? O que isso quer dizer? Eu ainda não sei, porque ainda não foi explicado, mas isso logo me remeteu a 1984, do George Orwell. Por quê? O olho que tudo vê, o grande irmão, tudo vê, tudo sabe, tudo observa. Eu falei, será que tem a ver? Não sei, pode ser. O próprio nome de alguns personagens, o sobrenome da família é Baudelaire, que vem de Charles Baudelaire, que foi um poeta francês que escrevia umas coisas meio dark, meio trevosas. E a jornada desses irmãos é algo meio dark, né? E tem um personagem que é o Sr. Poe, e os filhos dele, um se chama Edgar e o outro se chama Albert, que é uma referência a Edgar Allan Poe. E essas são só algumas coisas que o autor usa assim pra brincar aqui dentro da história. E aí quando você percebe, você fala, entendi, hein? Peguei a referência. Então é bom, quando você for ler, você ficar aí atento às minúcias que o autor coloca aqui nessa história, porque é muito interessante. Eu acho que isso enriquece a experiência da leitura. Você já fica lendo mais atento, assim, falando. O que será que você tá brincando comigo aqui nesse nome, nesse fato? Enfim, é legal, é interessante. Eu achei. Bom, gente, então é isso. Eu gostei bastante do primeiro livro. Foi um pontapé, assim, positivo pra mim. Não foi um mau começo. Piada ruim, trabalhamos. Só o finalzinho da leitura que eu achei um pouco previsível, mas no geral foi uma leitura que eu gostei e eu tô curiosa aí pra ler os próximos volumes da série. Então em breve eu espero voltar aqui pra gente conversar sobre eles. E não se esqueçam que tá rolando o projeto de Lendo Desventuras em Série com outros blogs e canais. Eu vou deixar aqui na descrição os links de quem tá participando dessa leitura conjunta também, para que você possa assistir aos vídeos ou ler as postagens desses outros participantes aí. Então é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter me assistido. Se você já leu esse livro, me deixe saber nos comentários o que é que você achou. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Um beijo e tchau!